Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Snoldo, sou professor e coordenador do curso de Psiquiatria Clínica. Essa é a primeira aula do módulo 2, Emergência Psiquiátrica, e o tema é Síndromes Psiquiátricas. Vamos lá então. Essa aula, galera, usa como base o livro do professor Paulo Dalgala Rondo, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, mais precisamente a parte 3 do livro, que é denominada As Grandes Síndromes Psicopatológicas. Então, se você deseja aprofundar esse tema, já sabe onde ir. Como essa é a primeira aula do módulo, ela tem como objetivo principal colocar alguns pingos nos is. Ou seja, a ideia é a gente discutir algumas nomenclaturas que usamos na nossa prática, de certa forma alinhar essas nomenclaturas, também falar sobre como que é feito o raciocínio clínico e psiquiatria, sempre buscando a discussão no contexto de emergência psiquiátrica. Beleza? Pessoal, para um bom diagnóstico em psiquiatria, você precisa inicialmente realizar uma boa entrevista psiquiátrica. O nosso módulo 1 abordou a entrevista psiquiátrica, então é a partir da entrevista que você vai coletar os dados para poder fazer um bom raciocínio clínico, certo? Com esses dados da entrevista psiquiátrica, somado aos dados do prontuário, conversa com os familiares e também com outros serviços que atenderam o paciente, você vai construir um registro psiquiátrico, que nada mais é do que a elaboração desses dados coletados. Com esse registro psiquiátrico, você vai formular um diagnóstico sindrômico. Um diagnóstico sindrômico, pessoal, nada mais é do que você tentar identificar dentro das informações coletadas conjuntos de sinais e sintomas que de forma corriqueira aparecem juntas e que a gente vê comumente na prática clínica. Isso a gente chama de síndrome, simples desse jeito. Então, vamos começar com um exemplo. Aparece no seu consultório um paciente dizendo que há um mês, de uma maneira lenta e insidiosa, ele vem se sentindo mais entristecido com a vida, fala que não consegue mais levantar da cama, fala que não tem vontade de fazer nada o dia inteiro, que antes ele gostava de jogar bola, sair com os cachorros para passear e que há um mês ele não faz nada disso. E que, nas últimas semanas, vem pensando em morrer e até mesmo em se matar, por isso que ele te procura. Então, após você coletar isso numa boa entrevista psiquiátrica, você, no seu registro, com certeza vai relatar que o paciente há um mês apresenta humor deprimido, anedonia e perda de energia. Esses achados, esses sintomas, eles são muito comuns na nossa prática e eles são corriqueiros de serem vistos juntos. Quando isso acontece, a gente dá o nome de síndrome depressiva. Então, fechou, né? Síndrome depressiva, então isso é uma depressão, né, Renan? Calma aí. Segura um pouco a empolgação, porque isso ainda não é um diagnóstico nosológico, um diagnóstico etiológico, tá bom? A síndrome, gente, é apenas uma síntese clínica do quadro. O diagnóstico nosológico é o próximo passo. O diagnóstico nosológico, ele vem além da sintomatologia. Ele tenta responder por que esse quadro está acontecendo. Evidentemente, na psiquiatria, a gente não consegue falar muito de etiologia, mas a ideia é tentar encontrar uma entidade clínica que seja responsável por aquela síndrome. Então, continuando com o nosso exemplo, esse paciente que apresenta uma síndrome depressiva, ele pode ter um transtorno depressivo, pode ser uma depressão bipolar, ou seja, dentro de um contexto de um transtorno afetivo bipolar, pode ser uma reação a um evento de vida intenso que você não conseguia acessar na entrevista, ou pode ser por uma causa neurológica ou endócrina, quem sabe. Por isso é importante a solicitação de exames. Então vejam que a síndrome, pessoal, ela possui diversas causas. Então, o diagnóstico nosológico ele vem após o diagnóstico sindrômico. Então, você tem essa busca pela entidade clínica e pela causa dessa síndrome. Em muitos casos, vocês vão ver que o diagnóstico nosológico ele fica aberto por muito tempo, porque o caminho do diagnóstico sindrômico para o diagnóstico nosológico, às vezes demanda um acompanhamento longitudinal. E eu já antecipo para vocês que vão fazer aí a sua prática psiquiátrica. Muitas vezes o diagnóstico nosológico não vem. A gente mantém um tratamento a partir de um diagnóstico sindrômico.
E aí está a importância de um bom diagnóstico dentro desse olhar sindrômico. Porque ao você observar a síndrome, antes mesmo de fechar qualquer diagnóstico nosológico, é a síndrome que vai dar para você o ponto de partida. Ela que é mais ou menos a bússola que vai guiar tanto os casos complexos, quando você não consegue chegar em um diagnóstico nosológico, quanto os casos quando estão lá no comecinho, quando eles têm uma abertura e aí você ainda não fechou um diagnóstico nosológico, você vai guiar o seu tratamento a partir desse diagnóstico sindrômico. Então, vamos falar um pouco de síndrome. Como dito, síndrome são conjuntos de sinais e sintomas que se agrupam de forma recorrente e são observados na prática clínica. O que define a síndrome, pessoal, não tem nada a ver com causa, tem a ver com frequência que esses sintomas são encontrados juntos. Toda síndrome ela será formada por sintomas nucleares, ou seja, aqueles sintomas mais importantes, mais frequentes e mais específicos da síndrome, e com eles encontramos os sintomas periféricos. Esses sintomas que orbitam os sintomas nucleares. Eles acompanham esses sintomas centrais. Eles não são indispensáveis, mas eles ajudam e guiam o diagnóstico. Então vamos pegar, por exemplo, a síndrome maníaca, uma síndrome muito comum na emergência psiquiátrica. O que a gente tem como sintomas nucleares? O humor, exaltado ou irritável, o humor hipertímico, o aumento da energia e o taquipsiquismo. Esses aí são os core, não são os elementos fundamentais para o diagnóstico. E como sintomas periféricos dentro da síndrome maníaca, a gente tem a diminuição da necessidade do sono, aumento da libido, logorreia e o comportamento desinibido. Esses são os sintomas periféricos da síndrome maníaca. Então, pessoal, tendo em vista isso, você primeiro na sua investigação vai procurar esses sintomas nucleares. E os sintomas periféricos, de certa forma, vão dar robustez ao seu raciocínio clínico, ao seu diagnóstico. Beleza? Vamos pensar em um outro exemplo aqui. O estado confusional agudo, ou delirium, embora os sintomas mais floridos tenham a ver com a alteração da consciência, a gente sabe que a alteração primária no estado confusional agudo é na esfera da atenção. Então, muitas vezes, quando você está atendendo, por exemplo, um senhorzinho com uma causa clínica pré-estabelecida, um senhorzinho, um idoso aí com reserva cognitiva consumida, e o paciente, nos primeiros dias de internação, já apresenta uma alteração no nível de atenção, ou seja, o paciente está mais hipotenaz, está mais desatento, você consegue fazer um diagnóstico sindrômico antes mesmo dele abrir um quadro florido, ou seja, com sintomas periféricos, porque você vai conseguir identificar precocemente os sintomas nucleares do diagnóstico, que tem a ver com alterações da atenção. Então, olha só como é importante fazer esse discernimento e entender a hierarquia dos sintomas dentro de uma síndrome. Renan, tá tudo muito fácil, né? Então eu faço uma boa entrevista psiquiátrica, faço um ótimo registro, com esses dados do registro eu construo uma síndrome e essa síndrome vai me guiar a partir de qual o diagnóstico nosológico eu estou diante. Beleza, muito simples, embora estamos falando de psiquiatria, onde a complexidade é inerente à especialidade. Muitas vezes, gente, os sintomas psiquiátricos, eles possuem apresentações muito individuais. Por isso o nosso trabalho é um trabalho artesanal. Para você entender a apresentação sindrômica dentro da psiquiatria, eu acho fundamental o contato com 3 conceitos que são chamados fatores patogenéticos, fatores patoplásticos e fatores psicoplásticos. Renan, 3 nomes aí hiper complexos, o que isso vai me ajudar? Calma, vamos começar aí pelo início. O que são fatores patogenéticos? Os fatores patogenéticos são aqueles fatores que interferem na sintomatologia do paciente a partir da própria causa base. Ou seja, na depressão, o que a gente espera aí de sintomas muito relacionados aos fatores patogenéticos tem a ver com a tristeza na depressão, ou as alucinações, o delírio persecutório na esquizofrenia. Ou seja, os fatores patogenéticos na apresentação clínica têm a ver intrinsecamente com a doença, certo? E, de certa forma, esses sintomas pouco importam sobre a vida prévia do paciente ou
o que vai acontecer após disso. Os fatores patogenéticos, então, determinam essas questões mais genéricas e mais reconhecidas dentro dos diagnósticos nosológicos. Já os fatores patoplásticos, gente, é a partir de qual raiz que essa patologia tem surgido. Ou seja, o paciente ele tem uma vida antes, ele tem uma personalidade prévia a esses sintomas psiquiátricos surgiram. E, de certa forma, essa personalidade prévia, ou seja, quem era o paciente anteriormente, molda a expressão da doença. Então, dentro de um quadro depressivo, dependendo da personalidade prévia do paciente, você vai ter apresentações diferentes. Uma pessoa mais extrovertida, dentro de um episódio depressivo, pode apresentar sintomas mais dramáticos, apresentações mais dramáticas, enquanto uma pessoa mais introspectiva tende a aparecer sintomas da depressão mais apáticos. Então, os traços de personalidade antes do adoecimento, os valores culturais, os costumes familiares e religiosos, e até mesmo as características socioeconômicas e também a trajetória profissional do indivíduo, interfere na expressão dos sintomas da doença. Eu sempre falo que o paciente ele adoece a partir do background dele. Então, quando estamos diante de um esquizofrênico em uma sociedade industrializada, há uma tendência a delírios com conteúdo tecnológico, de persecutoriedade por satélites, etc. Já sociedades mais religiosas têm uma tendência de delírios místico-religiosos e assim por diante. Ok? E os fatores psicoplásticos? Os fatores psicoplásticos eles estão relacionados às reações do indivíduo e também do meio após o adoecimento. São mais ou menos os efeitos colaterais, entre aspas, da doença sobre a vida da pessoa. As perdas sociais e ocupacionais secundárias ao diagnóstico, os conflitos familiares que surgem com o quadro, o sentimento de desmoralização, fracasso, abandono. Então, os fatores psicoplásticos têm a ver com o posterior ao diagnóstico. E o que esse diagnóstico, o que esses sintomas vão gerar como consequência na vida real do paciente e gerar alterações aí de personalidade e de comportamento. Vou dar um exemplo, então, de um transtorno afetivo bipolar que eu atendo, onde a paciente, depois da melhora de um episódio maníaco, se tornou uma pessoa muito mais introspectiva e menos reativa aos sentimentos positivos de alegria, com medo de entrar numa nova crise. Então, toda vez que ela sente esse sentimento de alegria, ela responde de uma maneira mais introspectiva e menos reativa, porque ela tem medo de ser uma nova crise maníaca, já que ela teve muitas consequências ruins dessa crise. Então, olha como o diagnóstico gera alterações a posteriori, né, após isso. Mas, Renan, beleza, são terminologias muito bonitas, mas o que isso ajuda na prática? Gente, isso ajuda a entender que os sintomas de um transtorno, que são delimitados aí principalmente pelos fatores patogenéticos, que a gente está chamando aí de síndrome, eles estão intrinsecamente relacionados a quem é o paciente, ou seja, os fatores patoplásticos, a personalidade do paciente previamente. E eu vou além. O diagnóstico que você dá no seu consultório, que você dá no CAPS ou na emergência, eles também interferem no que a pessoa é e no que a pessoa será. Então, o nome que você dá às doenças e também as próprias sintomatologias e como elas são recebidas na sociedade, elas geram alterações na vida do paciente, o que a gente chama de fatores psicoplásticos. Então, entender esses três conceitos ajudam também a vocês estruturarem melhor na cabeça de vocês o que a síndrome é e como a síndrome psiquiátrica ela tem esse caráter individual e que não basta você simplesmente fazer um diagnóstico, mas você precisa conhecer o paciente que você está cuidando. Beleza? Vamos continuar então. Depois de entender como os sintomas eles são influenciados pelo paciente e esses fatores ditos anteriormente, vamos tentar classificar temporalmente os fenômenos psiquiátricos. Encontramos na psiquiatria os fenômenos crônicos, ou seja, que têm uma duração mais longa, e os fenômenos agudos, que têm uma duração mais curta. Os fenômenos crônicos a gente vai dividir em dois grupos, os processos e os desenvolvimentos. Os processos eles estão relacionados àquelas alterações, aqueles fenômenos crônicos que independem
da história de vida do paciente e não tem, então, o que a gente chama de causa psicológica compreensível. O processo ele acontece a partir da própria doença. Então vamos pensar num sujeito que tem um diagnóstico de esquizofrenia. Então o processo esquizofrênico ele tende a desenvolver os sintomas negativos, o paciente tende a se isolar mais, a evoluir com a volição. Isso, gente, independe da história de vida do paciente. Então é psicologicamente incompreensível essa evolução. É o que a gente chama dessas transformações quase que de origem endógena, né? Que possui causas internas neurobiológicas. Então, quando a gente fala da esquizofrenia como um fenômeno crônico, a gente vai chamar a esquizofrenia de um processo esquizofrênico. Já o desenvolvimento é a partir de uma trajetória compreensível em relação às vivências do indivíduo. Aqui a gente começa a falar daquelas entidades relacionadas aos transtornos de personalidade, onde as vivências do indivíduo impactam seriamente nesses fenômenos crônicos. Então, um indivíduo que teve negligência na infância, abuso sexual, relações de apego muito confusas, há uma tendência lá na frente de desenvolver transtornos de personalidade, personalidades mais imaturas, e é o que a gente pode chamar de desenvolvimento histriônico, num transtorno de personalidade histriônico, ou num desenvolvimento borderline, num transtorno de personalidade borderline. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente consegue identificar fatores na vida do indivíduo que influenciaram esse achado, essa sintomatologia final. Já nos processos, isso está intrinsecamente relacionado ao diagnóstico. Ok? E quando a gente fala de fenômenos agudos, podemos dar o nome de crises, que são aqueles fenômenos de duração bem curta, ou seja, são fenômenos abruptos que têm durações de minutos, no máximo algumas horas, por exemplo, a crise epilética, crise de pânico, crises dissociativas, crise de agitação psicomotora. A gente pode encontrar fenômenos agudos relacionados à reação vivencial anormal, ou seja, aquelas apresentações agudas que são respostas psicologicamente compreensíveis, ou seja, você identifica um evento marcante, mas que acontece de uma maneira desproporcional, por isso que a gente chama de anormal. E a outra classificação para fenômenos agudos são os episódios. Esses têm uma duração um pouco maior do que as crises, passando aí de dias a semanas. Então, toda vez que a gente fala de episódio maníaco, episódio psicótico, episódio depressivo e assim por diante. Quando a gente fala de episódio e crise, a gente está falando praticamente de uma estrutura temporal, do tempo de duração desses fenômenos. Mais um episódio, a gente consegue até discernir e separar ele, subclassificar em surto ou fase. Surtos são aqueles episódios que depois que o paciente apresenta, tem uma tendência a não voltar à linha de base. Então, dentro de um surto esquizofrênico, a tendência é quando o paciente melhorar, ele não retornar à sua vida de base, ou seja, ter algumas consequências, sequelas deste episódio. Já a fase, a tendência é o paciente voltar à sua linha de base, como, por exemplo, a fase depressiva ou a fase maníaca. Eu não gosto dessa especificação em surto ou fase, porque ele precisa dessa avaliação longitudinal. Por isso, eu preservo mais o uso de episódio. Eu acho que ele se encaixa bem. Mas, se caso você quiser essa classificação mais clara, fases, então, são episódicas e reversíveis, e os surtos, então, tendem a ser mais graves e deixar marcas, deixar sequelas. Então, surto esquizofrênico, fase maníaca, fase depressiva, no transtorno afetivo bipolar. Combinado? Então agora sabemos aí das classificações temporais. Não quero ver ninguém falando de crise esquizofrênica ou episódio dissociativo, porque aí na nomenclatura isso não se encaixa. Combinado? Partimos então. E quando eu vou falar de melhoras e pioras, como que eu cito isso? Melhoras, gente, quando o paciente tem um episódio ou uma crise e ele apresenta aí recuperação, né, melhora dos sintomas, a gente vai chamar isso de remissão, tá? E se ele preservar essa remissão por mais de um ano, a gente chama de recuperação ou recovery. Já pioras, se ela acontece durante o período de remissão, com menos de um ano,
daremos o nome de recaída ou recidiva. E se apresentar pior após 1 ano, ou seja, quando o paciente estiver em recuperação e recovery, a gente dá o nome de recorrência, tá bom? Melhora com menos de 1 ano, remissão com mais de 1 ano, recuperação. Pioras com menos de 1 ano, recaída recidiva, com mais de 1 ano, recorrência, sem segredo algum. Agora a gente vai falar das síndromes psiquiátricas na emergência, as principais síndromes que a gente pega aí nas emergências pelo Brasil. Eu acho que não tem como começar além da síndrome psicótica, uma das síndromes mais famosas e interessantes da psiquiatria. Então, o que é psicose? De forma geral, pessoal, psicose ela é definida como essa síndrome onde o paciente perde de uma forma bem significativa o contato com a realidade. Isso quer dizer que o paciente passa a viver e interpretar o mundo a partir de uma lógica própria, desvinculada do senso comum. Normalmente, na síndrome psicótica, o paciente ele não percebe que está doente e ele tem contato aí com vivências alteradas. Há um filme que fala de um artista chamado Louis Wayne, que ele retratava gatos. E no momento que ele estava psicótico, que ele agudizava, né, de um transtorno esquizofrênico que ele tinha, ele fazia desenhos desses gatos que a gente não consegue identificar um gato neles, que são esses desenhos aí mais para baixo. Então, olha como havia essa perda significativa do contato da realidade e era possível identificar que o paciente se desvinculava do senso comum. Então, isso representando aí nas produções artísticas desse paciente. Mas, para sermos mais objetivos, podemos definir a síndrome psicótica a partir de 4 sintomas. Delírios, que são alterações do pensamento, caracterizados aí pela certeza delirante, não compartilhamento das vivências, e o que é o cerne são juízos falsos ou ilógicos. Abordamos esse assunto na aula de exame do estado mental do módulo anterior. E ou alucinações, ou seja, alterações senso-perceptivas, e ou desorganização do pensamento, e ou desorganização do comportamento. A desorganização do pensamento é quando o paciente não consegue concatenar os conceitos e juízos e produzir raciocínios, e a desorganização do comportamento tem a ver com um ato, onde o paciente realiza alguns atos, mas com os objetivos pouco claros, tá bom? Qualquer um desses achados, você já consegue definir uma síndrome psicótica. Entre os possíveis diagnósticos nosológicos, então, da síndrome psicótica, temos causas aí orgânicas e causas funcionais, causas psiquiátricas. Dentre as causas orgânicas, há uma gama de entidades neurológicas, infecciosas, metabólicas e assim por diante. E dentro da área da psiquiatria, a esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, transtornos de humor com sintomas psicóticos, transtorno delirante, episódios psicóticos induzidos, etc. Já a síndrome maníaca, ela tem como sintoma core, ou seja, sintoma central, o humor hipertímico. A gente sabe que o humor hipertímico ele pode ser encontrado ou a partir de uma euforia, ou seja, onde o paciente ele está extremamente brincalhão, sedutor, carismático, uma labilidade afetiva muito grande. É um paciente que está beligerante, ele pode até estar apresentando um quadro aí de humor elado, ou seja, essa grandiosidade do eu atingindo esses estados estratosféricos, né? Ou você pode encontrar um paciente com humor hipertímico, mas com uma apresentação mais disfórica, ou seja, irritadiça. Esse é o sintoma core da síndrome maníaca. Mas temos como sintomas periféricos o aumento da autoestima, onde a gente visualiza um comportamento mais desinibido, expansivo. Encontramos o taquipsiquismo, ou seja, o aumento aí da velocidade do pensamento, refletido a partir do discurso com taquilalia. Encontramos a diminuição da necessidade do sono, onde o paciente dorme poucas horas à noite e já acorda com a energia reestabelecida. Paciente com taquilalia. Renan, taquipsiquismo e taquilalia sempre vão estar juntos? Necessariamente não.
Às vezes, pessoal, quando você tem um paciente com síndrome maníaca e inicia o tratamento, você consegue fazer o tratamento aí, ou diminuir a velocidade do discurso, mas sem diminuir a velocidade do pensamento. Então, os antipsicóticos têm essa ação, né, de fazer esse controle motor, mas ainda ter um taquipsiquismo presente. Então, o paciente vai apresentar um discurso de certa forma desorganizado, com fuga de ideias, mas com uma velocidade normal. Então, sem a taquilalia, mas com sinais bem claros de taquipsiquismo. Você vai encontrar também como sintoma periférico o aumento da energia. Então, os pacientes podem ter até ficarem hipersexualizados nesses contextos. Exposição a riscos. Tem um colega que fala, né, que um paciente em síndrome maníaca possui 3 possibilidades, né? Ou ele vai ser internado, ou ele vai preso porque ele cometeu algum ato aí ilícito, ou ele vai ser morto porque ele se colocou em risco. Então ele fala que os desfechos para síndrome maníaca é só um desses 3. E, de forma geral, encontramos na síndrome maníaca comumente sintomas psicóticos. Há algumas escolas que dizem que a síndrome maníaca inerentemente é uma síndrome psicótica, já que o paciente com essa grandiosidade, humor hipertímico, há uma ruptura com o juízo crítico de realidade. Outras escolas dividem entre síndrome maníaca com sintomas psicóticos e síndrome maníaca sem sintomas psicóticos. Normalmente, os conteúdos delirantes são conteúdos de grandeza ou conteúdos persecutórios, já que todo discurso persecutório tem um quê de grandeza, porque se você está sendo perseguido, algo bom, algo grande você tem para valer essa perseguição. Beleza? Guardem dessa forma. Vamos agora falar da síndrome dissociativa e da síndrome conversiva, que antigamente eram reunidos aí no termo de histeria. Historicamente, a histeria ela é uma categoria muito emblemática, né? Porque já foi estudada por Charcot, pelo Freud, pelo Kraepelin. Então, século XX, há diversas produções sobre a histeria. Depois disso, a partir do DSM-5 e do CID, a histeria ela foi desmontada aí dentro dos transtornos dissociativos e também os transtornos conversivos. Mas quando a gente fala de conversão e dissociação, o que a gente está falando? A gente está falando, gente, de uma defesa do ego. Da mesma forma que eu falei lá na aula de exame do estado mental, quando a nossa vida está acontecendo lá no palco das vivências psíquicas e o nosso ego está assistindo essas vivências que acontecem, quando surgem no palco estressores que esse ego não dá conta de assistir, ele tende a se defender, a se proteger, como jogando esse estressor para o lado escuro do palco, para uma parte do palco onde o ego não precisa ficar olhando para ele. Isso é um mecanismo de defesa. A conversão é um mecanismo de defesa que vai pegar esse estressor, esse fenômeno traumático, e vai transformar inconscientemente, óbvio, em um sintoma corporal. Então, a conversão ela está relacionada a uma dissociação na esfera do corpo. Já a dissociação, ele vai pegar esse estressor e o que você vai apresentar é a dissociação da consciência, ou seja, alteração no nível mental, podendo apresentar amnésia dissociativa, fuga dissociativa, estupor. Se você não se recorda disso, volta lá na última aula do módulo anterior. Já a conversão, ela corriqueiramente surge com a produção de sintomas neurológicos, mas com uma origem psicogênica. Então, o paciente pode apresentar paralisias, pode apresentar cegueira, afonia, anestesia, tremores, quedas, podem apresentar as famosas crises pseudoepiléticas. É o que nos prontos atendimentos da vida aí vocês vão escutar como o DNV ou o PT, tá? Os estados dissociativos e conversivos são estados alterados, né, e muito heterogêneos, mas há algumas apresentações bem clássicas, ok? Agora vamos falar da síndrome ansiosa, com destaque aí a crise de pânico, que é a mais comum aparecer nas emergências psiquiátricas. A gente sabe que a ansiedade é um estado natural e adaptativo. A ansiedade faz parte do ser humano. Então imagina
Nós lá, vivendo numa floresta, entramos num território desconhecido. É esperado que você aumente a frequência cardíaca, que você tente levar sangue aí para a musculatura, porque você não sabe o que vai acontecer. Talvez você vai precisar fugir ou lutar, certo? Mas quando isso acontece em um espaço onde não há esse risco, por exemplo, dentro do escritório, embora atualmente com essa linha de coaching aí possa aparecer alguém pulando na sua jugular e tentando te morder, mas a gente não espera que isso aconteça, né? Dentro do espaço moderno, contemporâneo de vida. Mas, muitas vezes, o nosso corpo reage desta forma a partir dos desafios contemporâneos. E isso a gente chama de crise de pânico. Normalmente ela é caracterizada por um início súbito e inesperado, onde a pessoa vai ter uma sensação de catástrofe iminente, vindo aí como sensação de morte, ou que algo ruim irá acontecer, que ela irá perder o controle ou enlouquecer. Temos também sintomas físicos, como taquicardia, hiperventilação, dor torácica, sudorese, vertigem e formigamentos. Muitas vezes o paciente evolui com desrealização e despersonalização, que são alterações aí em nível de consciência, e essa crise tende a durar de 10 a 30 minutos. Então ela é limitada. É muito importante, dentro do contexto de emergência, você descartar causas orgânicas, já que esses sintomas aí, o diagnóstico da síndrome ansiosa, da síndrome da crise de pânico, é um diagnóstico de exclusão. Você precisa excluir causas orgânicas, como infartos, arritmias, crises hipertensivas, hipoglicemias, trombose pulmonar, tireotoxicose e assim por diante. Então fiquem atentos a isso e não deixem passar, tá? Embora sejam muito comuns as crises de pânico, você não pode deixar de descartar essas causas orgânicas. Uma síndrome também muito comum dentro das emergências é a síndrome de desregulação afetiva, onde o paciente com características aí de personalidade, como a labilidade emocional significativa, vai apresentar episódios com uma instabilidade emocional intensa. Então aqui a gente está falando de uma crise, tá? Uma crise que tende a durar aí algumas horas. Ela é reativa, ela é desproporcional e está intrinsecamente relacionada à instabilidade emocional da personalidade do indivíduo. Ela tem uma impulsividade muito marcante e essa impulsividade pode ser traduzida aí por tentativas de suicídio, episódios de automutilação, abusos exagerados de substâncias, compulsão alimentar, gastos excessivos, e elas sempre estão atreladas à resposta a um estressor ambiental ou relacional. Então, esses pacientes chegam nas emergências a partir de um estressor, um término de relacionamento, um falecimento de alguém ou alguma questão relacionada a abandono, o que podemos chamar de gatilho, que acaba desencadeando essa apresentação marcada por impulsividade. É também importante fazer diagnósticos diferenciais nesses casos, principalmente relacionada às outras síndromes psiquiátricas, como por exemplo a síndrome maníaca, onde o paciente vai estar com humor hipertímico. Você pode fazer um diagnóstico diferencial com a síndrome psicótica, onde haveria essa ruptura com a realidade. Aqui a gente não tem isso, o paciente não está psicótico dentro dessas apresentações. E também a síndrome depressiva, que a gente vai falar adiante. A síndrome depressiva, então, ela possui como sintoma core o humor deprimido. Esse humor deprimido ele pode ter características melancólicas, ou seja, aquela tristeza, com pensamentos de culpa, com sentimentos de solidão, aquela tristeza com muito choro, ou um humor deprimido com uma característica mais apática. Então, isso a gente pode separar aí, né, nas síndromes depressivas melancólicas ou atípicas, onde o paciente vai ter membros de chumbo, hipersônia, etc. Mas independente da apresentação do humor deprimido, ele é core aí para o diagnóstico sindrômico. Como sintomas periféricos, encontraremos a anedonia,
que é a falta de prazer, e a falta de prazer relacionado a fazeres que o paciente tinha prazer antes. Então, você vai perguntar sobre o que você gostava antes que agora você não gosta mais de fazer. Lentificação psicomotora, às vezes marcada por lentificação da fala, com latência de resposta. Então, você faz uma pergunta, o paciente demora para responder. Alterações do sono e apetite, tanto para mais quanto para menos. Fadiga e perda de energia. Presença de culpa e autodepreciação. Então, muitas vezes aparecem ideias de inutilidade, fracasso, culpa excessiva. A ideação suicida também pode estar presente. E aqui, dentro dos diagnósticos diferenciais, é importante você separar das síndromes reacionais, que a gente falou no slide anterior. Às vezes, pessoal, lá na emergência, no primeiro atendimento, não tem como você saber. Mas lembra que a síndrome depressiva é um fenômeno que a gente caracteriza lá como um episódio depressivo. Então, ele tende a ser mais duradouro do que uma crise subjetiva, onde aquele paciente que você vai internar e no dia seguinte ele vai se manter com o humor deprimido. E no outro dia também. Enquanto a gente vê nas crises aí mais reativas, uma melhora muito rápida, onde no dia seguinte o paciente já teve remissão da ideação suicida, etc. Então isso ajuda, mas às vezes ali na emergência você não consegue fazer essa separação. Então aí é calma e observação, ok? Pessoal, essas são as síndromes mais importantes na emergência. Eu espero que tenha dado um norte na hora do diagnóstico. Vamos treinar um pouco o nosso olhar clínico sobre essas síndromes com o questionário e depois a aula síncrona, que a gente vai discutir agitação psicomotora. Beleza? Agradeço a atenção de vocês. Valeu!